Cervejeiro e cervejeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Daniel Dislaken por aqui. No vídeo de hoje eu respondo a dúvida do Wagner Silva. Olha lá, quais as vantagens e desvantagens de uma cuba de braçagem, que é um cooler adaptado para braçagem, com torneira e filtro. Basicamente, né, para quem não pegou aí, aqueles cooler, caixa térmica, pode ser quadrado, redondo, retangular, tem vários formatos, depende aí várias litragens, e isso é adaptado com um furo, onde a gente vai botar uma válvula ali com torneira e também uma bazuca, e vai servir como nosso tanque de mosturação. Nos Estados Unidos isso é muito comum, os cervejeiros caseiros lá nos Estados Unidos usam bastante isso, e aqui no Brasil não pegou tanto, a gente utiliza muito mais panelas do que isso, mas seria uma solução para fazer a braçagem. Qual que é a principal vantagem e qual que é a principal desvantagem, tá? Então, principal vantagem, ele mantém a temperatura de mosturação mais do que uma panela, tá? Se você tiver uma panela de alumínio ou uma panela de inox, independente delas, elas perdem calor mais rápido. Então, normalmente a gente tem que aquecer uma, duas, três vezes durante aí uns 60 minutos de mosturação, vamos dizer, para manter essa temperatura. Com uma cuba de braçagem, com um cooler, como tem uma parede ali que mantém essa temperatura mais tempo, ela fica com aquela temperatura um tempo maior, a gente basicamente consegue quase que durante toda a etapa de mosturação aí manter aquela temperatura. Então a manutenção da temperatura é melhor, essa é a principal vantagem. A desvantagem é que você não consegue aquecer, como a gente faz com a panela, não tem como ligar uma chama ali e com fogo, né, chegar na temperatura que você precisa. Então tem algumas coisas que têm que ser feitas. A mais comum, que é o padrão para esse processo, é trabalhar com infusão. Ou seja, você vai ter que ter em outro lugar, possivelmente na sua panela de fervura, aquecendo a água e calculando qual que é a temperatura que você precisa para chegar numa rampa, por exemplo. Então você vai aquecer a água ali alguns graus acima para conseguir que quando jogado na sua cama de grãos ali, por exemplo, você consiga chegar na temperatura que você quer da sua rampa. Basicamente é isso. Não é exatamente a única forma, por exemplo, uma solução que pode ser feita também é com uma resistência elétrica. Então se você colocar uma resistência elétrica dentro da sua cuba de braçagem, você também consegue levar essa temperatura. Então a principal desvantagem é você não conseguir com uma certa facilidade mudar essa temperatura, levar essa temperatura. Mas ou se você tiver uma resistência ali, um rabicho, você consegue fazer isso. Ou também aquecendo a água, não tem dificuldade. Hoje os softwares calculam para você facilmente. Basta colocar no software qual é a temperatura que você quer para uma determinada rampa, ele vai te dar quanto de água que você tem, qual a temperatura. Você faz isso na sua panela de fervura, joga ali na sua cuba de braçagem e você consegue ajustar a rampa. É tranquilo de fazer, só é um pouco diferente, um pouco mais difícil talvez. Também não é tão barato quanto de repente é nos Estados Unidos, a cuba de braçagem e adaptação, por isso que talvez aqui não tenha pegado tanto, mas dá para utilizar sim, é bem interessante. E claro, como a gente sempre gosta aqui da discussão, se alguém utiliza de repente esse método, bota aqui nos comentários, comenta aí, fala o que acha de bom, o que de ruim, se tem outros prós e outros contras que vocês conseguem ver, além desses dois que são os principais para mim, que eu acho que é o que vai fazer você pensar se você quer utilizar uma cuba de braçagem, utilizar um cooler ou não, certo? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Amanhã a gente está de volta com mais uma sacada. Um abraço, tchau, tchau!